Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de relato de experiências com lucidez extracorpórea e vai ser um vídeo com dois relatos, os dois relatos mais recentes. Eu provavelmente vou focar só nas partes mais importantes, porque o primeiro relato é bem longo, na verdade. Mas tem algumas considerações interessantes aqui para quem pesquisa a área, para quem quer se inteirar ou pelo menos tirar alguma lição que possa ser aplicada na vivência aqui. Porque a lucidez extracorpórea, já falei, começa com lucidez corpórea, com a gente vivendo aqui cada vez de forma melhor e considerando a possibilidade, já que eu não venho trazer certezas sobre a continuidade da vida lá fora e sobre como acontece, são possibilidades que eu levo em altíssima consideração, dadas as experiências que eu já tive, mas considerando, mesmo que fosse uma remota possibilidade, vale muito a pena considerarmos, sim, avaliarmos a nossa forma de viver, a nossa conduta ou as nossas condutas, de forma a evitar certas continuações desagradáveis para quem foi e para quem ficou. Então, começarei aqui com um relato do dia 11/11 de 2022. Hoje é dia 15/11, feriado, 15 de novembro, e eu tive uma experiência hoje que eu quero falar no final, mas vou começar por essa do dia 11, que inclusive foi o dia que eu gravei um vídeo de perguntas e respostas. Eu quase fiz esse vídeo na sexta-feira passada para ser publicado no sábado, mas eu acabei fazendo de perguntas e respostas e esse aqui deixei para hoje. E então ainda assim é recente, aconteceu sexta-feira, hoje é sexta-feira. Eu estava na casa da Marina, eu dormi lá porque fomos a uma apresentação de circo. Na quinta-feira está tendo o Festival Internacional de Teatro, ou estava tendo, dependendo de quando você ver este vídeo, e é um festival muito bacana, muita coisa gratuita e o que tem que pagar é com preço popular. E vimos uma apresentação internacional maravilhosa, mexicana, se não me engano. E eu dormi na casa dela na sexta-feira, só que ela sai cedo para ir dar aula e eu fiquei, porque era muito, muito cedo, eu podia sair um pouquinho depois. Eu fiquei sozinho e voltei a dormir. De repente, eu senti alguém ao meu lado e eu perguntei quem estava ali e a voz baixa disse apenas eu. E eu reconheci. Veja como é importante. E perguntei se era ela, para confirmar. A pessoa que sempre foi meu ponto forte e por isso é também, em alguns aspectos, meu ponto fraco, que é o amor da minha vida que se foi. Então, ela disse que sim, mas escutem o relato. Vejam só, porque recentemente eu publiquei um vídeo no qual eu falava, chama-se Meu Maior Medo, alguma coisa nesse sentido. E era sobre a possibilidade de ela estar próxima a mim de uma forma que não é legal, bacana para ela. E aqui é a segunda ocorrência neste mês de alguém tentando se passar por ela, provavelmente. Já adianto aqui que é o mais provável. Eu sempre levo em consideração, porque sim, eu tenho que levar em consideração. E levar em consideração me faz preencher as lacunas de como isso seria possível e ampliar o meu quadro de compreensão de como as coisas funcionam. E são só teorias ou são só ideias que fariam a coisa ser justificada, por mais absurda que ela pareça. Até porque eu acho que, considerando a remota possibilidade de ser ela, eu vou
lidar de forma como se fosse também. Ou seja, é válido, mesmo que não seja ela, porque eu vou tratar o ser que está se passando por ela com carinho, ao contrário de que muita gente pensaria, né, de tratar com hostilidade porque está usando uma coisa tão delicada para mim e importante, de certa forma, contra mim, para me drenar energia, ou seja, para usurpar energia, roubar energia, fazer algo contra mim. Então, ela disse que sim. Eu estava levemente descoincidido do corpo físico. Não era uma paralisia do sono, não, né? Não uma catalepsia projetiva. Eu apenas estava levemente descoincidido e eu não me mexi ou tentei sair para não afetar a conexão e conversamos um tanto com a voz dela distante. Ou seja, na anotação que eu fiz aqui, sendo mais detalhado, eu tentei manter a frequência. Sabe quando você ajusta o rádio e tem medo de perder aquela frequência? Eu não me mexi por causa disso. E continuamos e conversamos um tanto assim, mas a voz dela estava muito distante. Algumas vezes eu pedia para ela repetir, porque eu não estava escutando mesmo. Eu perguntei, por exemplo, se ela tinha seguido em frente como deveria, e ela disse que sim. Ok. Perguntei se ela estava brava comigo por eu ter decidido ficar, e ela disse que não. Ok. Mas que sentia muito a minha falta, também plausível. E eu disse que a amo tanto, mas tanto. E ela disse que me amava também, que me ama também. O que também, ok. E eu falei que era tão bom escutá-la dizendo isso, e realmente foi. Eu percebi que eu sinto mais falta disso do que eu admito, no fim das contas, para mim mesmo. Eu acho que para lidar, né, com isso. E eu confesso que nesse momento eu senti algo tocando no meu pescoço, do lado direito. Eu estava deitado, e do lado direito de uma forma levemente incômoda. Mas eu ignorei. E eu disse que íamos nos reencontrar, e ela disse que sim. Mas pareceu sem esperança, perguntando: mas quando? E eu disse que não sabia, mas que eu não poderia desistir de estar aqui, porque a minha vida não era só minha, e mesmo a minha precisava passar por isso da forma certa. E era a forma mais difícil, provavelmente. Este foi o argumento que eu passei para ela. Claro que um argumento de algo que eu já tinha deduzido antes, nas minhas autoanálises. E eu quis perguntar se ela tinha renascido e me visitava só de vez em quando podia. Mas eu escolhi focar na mãe dela. Ela disse que a mãe sabia o quanto ela a amava. Aqui eu resumi, na verdade. Eu disse focar na mãe dela porque eu perguntei se ela tinha alguma mensagem para a mãe, que sempre me pergunta quando eu compartilho experiências, quando eu compartilho. E ela disse: a minha mãe sabe o quanto eu a amo. Eu insisti em algo mais específico. E foi quando ela ficou mais distante, a voz ficou mais baixa, e eu pedi para ela repetir. E ela falou algo que eu escutei melhor, mas eu não prestei atenção, porque para ela falar mais alto, chegar até mim, eu acho que o ser que se passava por ela precisou forçar a conexão, não sei, e sentir o mais fortemente o incômodo no pescoço. E eu levei a mão até lá e eu percebi a vampiração. Nem sei se tem essa palavra, né? O ato de vampirar. Ela estava drenando energia minha. E a verdade é que eu também senti que ela estava elaborando uma resposta que eu pudesse dar para a mãe que fosse algo plausível,
dentro do que eu sabia que dela diria, entendem? Porque tem essa captação. E eu senti a vampiração e falei, não. E eu arranquei, empurrando para lá, e depois eu segurei e puxei. Essa que é a verdade. E foi aí que eu abri os olhos, só que eu estava fora do corpo. Lembre que eu estava levemente descoincidido do corpo físico. Eu podia ter saído antes, mas eu tentei manter a conexão. Então, eu enfiei a mão entre nós, empurrei para lá, segurei, puxei. E veio na minha mão uma presa canina, como de vampiro mesmo. Até com um pedaço assim, do que seria uma parte da gengiva, sei lá, do ser. Era meio gelatinoso, alguma coisa assim. Plasmado mesmo. E eu olhei para aquilo e vi até o canal, um buraquinho que tinha no dente, um canal por onde a energia passava, por onde a energia era drenada. Tão detalhado era. E eu me sentei na cama. Porém, quando eu fiz isso, o ser recuou. E assim que recuou, desapareceu. Parece que mudou de frequência, se escondeu, fez alguma coisa nesse sentido. E eu estava no quarto que não era o quarto da Marina, embora parecesse, era maior. E a configuração era mais ou menos a mesma, na verdade. Apesar de ser diferente e maior, tinha o banheiro, onde deveria ter, e a saída para a sala. E aqui é a parte, na verdade, que talvez fique maior. Mas eu vou relatar e depois eu falo sobre essa questão de vulnerabilidade de termos essa abertura, e todo mundo tem seu ponto fraco, não adianta, para esses seres que acabam vampirizando a gente. E aí a gente pode acordar cansados, né? Dormimos e nem descansamos, essa que é a verdade. Então, seguindo aqui, eu saí no quarto da Marina, tá. E dentro do banheiro, eu vi um ser me olhando. Talvez até esse ser que tenha tentado se passar pelo amor da minha vida. E eu falei, vamos com calma. Quem é você e o que você quer? E a pessoa falou que era só alguém. Ela não mantinha uma forma muito fixa, não. Acho que ela estava tentando mudar a aparência. Ela só disse que era só alguém que não queria problema. E eu falei, indo na direção dela. Tá, me olha nos olhos então, para eu ver realmente se você fala a verdade, pelo menos. Já que ela tentava mudar a aparência. Ela desviou o olhar e, mesmo assim, ela tentava fixar em mim, mas ela fugia também. Eu a vi tentando moldar um rosto, mas ela acabou aceitando me olhar, desistiu e só sorriu, assim, se entregando. E era só alguém que eu nunca vi na vida, mas que tinha, sim, intenção, pelo que eu percebi, de drenar energia furtivamente. Isso ficou bem claro para mim. E ela percebeu que eu percebi. Mas eu não tive medo. Eu recuei e passei a circular o ar com a mão direita, enquanto eu mantinha a esquerda firme. Parecia o Doutor Estranho quando abre portal, sabe? Enfim, estava fazendo mais ou menos isso assim. Mas porque eu senti que ela falou, eu quero sim sua energia. Então, mais ou menos para mantê-la afastada. E eu continuei fazendo isso, a energia translúcida se moveu feito vento e eu fiz uma parede entre nós e captei o pensamento dela de que ela não estava sozinha. Então, eu passei a girar as mãos também ao meu redor. E aí eu já mudei, na verdade, o movimento, tentando fazer uma coluna de energia. Os movimentos, eles acabam servindo como referência, tá? Poderia ser feito diretamente, eu poderia rezar, tem várias formas. Como eu sou um estudante de artes marciais, acho que sou mais inclinado a visualizar a energia desse jeito. Eu senti a energia mover, mas eu acordei nesse turbilhão de movimentação de energia.
E sem me mover, ainda na cama, eu saí outra vez. O quarto não era o mesmo, mas parecia de certa forma que a cama era a mesma, mas não tinha teto nem paredes, e eu vi o céu nublado de um inverno ou outono intenso. E eu pensei que era muito estranho uma cama no meio do nada e não vi ninguém. Mas ao me levantar, eu reparei que havia uma porta numa parede que surgiu. Atrás da porta tinha um ser. Ele tentou vir para cima de mim, mas eu fiz um símbolo da cruz. E falando, na verdade, não vou mentir, apesar de não ter nenhuma inclinação e até aversão a religiões, eu fiz a cruz, o sinal da cruz e falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei que isso tem poder, até mesmo por reforço de tanta gente que tem a ideia disso e até mesmo os próprios seres que nos atacam às vezes. Então eu evoquei essa memória coletiva, que seja, para me proteger desse ser, que poderia ser inclusive o mesmo de antes, tá? Só que numa camada diferente. Talvez eu estivesse numa frequência diferente. Frequência que vai mudando. Vocês vão vendo aqui que não apareceu apenas essa parede e essa porta, não. E depois, enquanto eu fazia o sinal da cruz, eu perguntava para mim mesmo. Eu me perguntei se eu contaria isso em relato, que eu fiz esse sinal da cruz, evocando essa simbologia. E eu peguei. Não, mentira. Apareceu, talvez por essa conexão, um monte de Bíblia pequena empilhada numa parede nova que surgiu. Então, apareceu uma porta e esse ser estava dentro dessa porta. Não era mais o banheiro de antes, ele estava um pouco bem mais à direita do que antes. E do lado apareceu uma pilha de pequenas Bíblias desse tamanho assim, mais ou menos. E eu peguei essas Bíblias e eu resolvi espalhá-las no chão, me circulando para fazer um círculo de proteção. O ser riu disso e eu admiti para mim mesmo o ridículo da coisa. Por que faria sentido? Talvez na minha cabeça fosse um símbolo sagrado, alguma coisa que emanasse, né? Sei lá. Eu sei que o ser apenas riu, mas também não se aproximou, por outro lado. Eu vi outros seres no outro cômodo, que seria muito onde estava a porta anterior, né? Da história anterior. Se é que era uma história anterior, porque pode ser o mesmo lugar. E eu vi seres no outro cômodo. Eu peguei uma das Bíblias e fui para este outro cômodo, ao lado. Porque o ser que estava no outro saiu da minha vista, da minha visão. Ele riu, só andou assim e saiu, né, do campo de visão da porta. Foi para o outro lado. E assim, eu vi um ser dentro deste outro cômodo que tinha nítidas intenções de me atacar. Eu li um trecho da Bíblia que eu peguei uma das Bibliazinhas, eu li um trecho na esperança de que fosse automaticamente o que o ser precisava ouvir e perguntei o que ele achou. E ele riu sarcasticamente dizendo: "Isso é um ótimo exemplo de egoísmo". E de certa forma concordei com ele e não sei que pedaço era esse. Eu li no automático assim, sabe? Não decorei a frase, realmente. Não parece algo que saiu da minha cabeça, não. Era algo que talvez esteja lá na Bíblia mesmo. Mas não sou profundo conhecedor. Também não faz muito sentido para mim muita coisa que está escrito ali. E eu me desfiz da Bíbliazinha e falei que para mim também não servia, essa que era a verdade. Mas que tinha uma pilha delas no quarto ao lado e ele disse que nunca vai lá, não sabia disso não, porque nunca ia lá e parecia um açougueiro, ele tinha roupa branca, um avental branco. A cara dele era sabe quando você vê veias vermelhas
e tem uma certa não é rachadura, enfim, era um homem bem agressivo, ele tinha olhos meio esbranquiçados, assim, como a pele dele, parecia um pouco, levemente um zumbi, mas não era não. Eu avaliei bem, mesmo com outros seres entrando no lugar, vindo de outra porta. Pensei na razão do cara não ir lá no lugar que tinha Bíblias. Enquanto os outros entravam, eu pensei nisso. Achei que podia ter a ver, sim, com alguma vibração. Mas o fato é que ele parecia realmente o mais ameaçador ali e talvez o ambiente não fosse favorável para ele. E, o mais agressivo em relação aos outros que entravam, que pareciam só pessoas normais. Ainda assim, eu recuei um pouco e me mantive no umbral da porta e conversei com os seres dali. O umbral é aquele batente, né? Debaixo do batente. Não é nem dentro nem fora. Isso é a definição de umbral, que antigamente era mais largo, né? As construções eram. Hoje em dia é bem mais piquititinho, estreito. Eu me mantive ali, perguntei se eles não cansavam daquela condição e uma mulher disse que estava ali há apenas 3 semanas. Ela deu a justificativa dela. Eu achei curioso ela já saber que estava morta em tal tempo, né, e ter tido o que parecia ser uma aceitação dessa condição. Relativamente, né, claro, porque se fosse uma aceitação, ela não estaria ali, provavelmente. Mas é um período de adaptação, não tem tanto problema assim ficar um tempo por ali. Eu acho que é compreensível. É bem grande esse relato, né? Não sei se eu continuo, mas vou tentar. Um momento no qual eles vieram para muito perto de mim, eu falei para ficarem calmos, pois eu estava ali numa boa e eu falei e eu ainda falei com eles que eu estava achando fascinante, na verdade, por olhá-los melhor e ver que alguns deles tinham a pele azul, muito azul. E eu cheguei a pensar, sabendo que iam captar esse pensamento, que eles eram personagens interessantíssimos. E eu acharia muito bacana escrever sobre eles como uma biografia do grupo mesmo, da rotina deles ali. Mas a abertura, ou possível abertura minha a eles, por causa do fascínio, deve ter dado acesso a eles chegarem mais perto ainda. E eu me senti intimidado. Eles chegaram muito perto. Teve 2 desses rostos azuis que chegaram a ficar assim, colados em mim. E eu resolvi sair dali porque resolvi acordar, me senti intimidado. Só que no meio do processo eu desisti, porque eu não queria perder a experiência de estar lúcido fora do corpo. E é como se eu tivesse desfragmentado o processo de teletransportar para o corpo, se é que eu posso usar essa palavra de teletransporte. E desistir no meio me fez aparecer em outro lugar. Não sei se dá para entender, porque é um átimo de tempo, assim, tipo, eu poderia acordar simplesmente no corpo, mas eu freiei essa experiência e falei, vou ficar. E apareci em outro lugar, um lugar aberto, eu estava voando e eu vi uma paisagem de um bairro alagado, como se uma comporta tivesse aberto, mas já tinha acontecido, não estava acontecendo. Eu desci numa parte não atingida, mais para frente, e não atingida pela água, e tinha casas, e eu vi pessoas vivendo ali. Eu desci e crianças me receberam, vindo ao meu redor, rindo, por acharem interessante eu chegar voando, sabe? Como se, sei lá, eu fosse um helicóptero pousando ali, e as crianças, ei, ei, rindo, fazendo todo esse alvoroço. Eu percebi que tinha um cara lá, um homem, com aparência de índio, cabelo liso, preto assim, ele era bem moreno, embora estivesse vestido, não como índio, mas com roupas normais, fazendo um levantamento de risco, pelo que eu entendi, de permanência das pessoas ali, pelo menos foi o que me pareceu,
assim como o de restauração de danos que chegaram ali, porque não tinha chegado completamente a inundação. Eu conversei com ele um pouco e ele disse que a ganância e o descuido humano tinha gerado aquele cenário. O que pode significar qualquer coisa, pode ser um reflexo de algo que aconteceu aqui, que se estabeleceu lá. E ele me levou até outro lado do bairro onde havia um muro. E eu voei para cima para ver e tinha um homem num trator e esse homem estava muito enraivecido. Eu tentei acalmá-lo e ele me atacou. Eu o segurei pelo pescoço com uma das mãos e a outra eu usei para fazer o sinal da cruz, falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pareceu acender uma luz dentro da cabeça dele. Sabe quando você coloca, não sei se já colocaram o dedo numa lâmpada, a lâmpada atrás assim que fica vermelho, a unha fica vermelha, como se fosse um abajur vivo. Foi o que aconteceu com esse homem, essa luz que acendeu de dentro para fora, e eu achei que era um sinal bom, que era eu fazendo alguma coisa que o estivesse libertando. Mas a verdade é que pareceu, no fim das contas, eu percebi que era o homem reagindo. Ele usando a raiva dele, né, para resistir. Então ele foi ficando meio... E era... Acho que aquilo era a raiva dele. E quando ele bufou um ar muito vermelho já, parecia desenho animado, sabe? Quando o personagem vai explodir um vulcão. E antes de ele explodir, eu resolvi acordar. Então, antes de ler o próximo relato aqui, que é curto, porque eu vou focar só na parte principal, eu vou fazer considerações a respeito deste que eu acabei de ler. Primeiro isso, de falar, que algumas pessoas aqui comentaram, né, daquele vídeo que eu falei, de um ser provavelmente se passando pelo amor da minha vida. Isso acontece, tá? Não acontece só comigo, não. E acontece com pessoas que ainda estão encarnadas, na verdade. É muito comum mesmo. Sei que sou vulnerável a isso, mas o importante de dizer dessa experiência é que, e até da próxima que eu vou falar, é que não é a prática da projeção astral, de tentar sair lucidamente, de ter essas experiências, que faz com que esse tipo de coisa aconteça. Isso já acontece mesmo. Isso só me ajuda a lidar com isso. Esse relato aqui mostra isso, de um ser ali me induzindo, falando o que eu quero ouvir, enquanto drena a minha energia. Por exemplo. Então, quanto mais lúcido, mais eu consigo revidar, mais eu consigo me situar, até mesmo permitir, se eu quiser, mas que seja de uma forma consciente, que é o mais importante aqui no caso, já que estamos falando de evolução da consciência, de firmar essa consciência, de ser responsável pelo que eu faço. E isso acontece dentro do campo lúcido. O que eu faço sem lucidez, eu não sei se tem a mesma relevância do que o que eu faço com lucidez. Eu acho que é a minha responsabilidade com tudo que eu faço, não lúcido, quase que inconsciente, né? Como se eu estivesse embriagado ou drogado, sei lá. Acho que a minha responsabilidade ela está dentro de um mesmo título que é ser responsável por desenvolver melhor a minha capacidade de lucidez e manter isso. Então, tá, ele ainda não consegue, acho que entra nisso. Mas a partir do momento que eu começo a desenvolver a minha lucidez e fazer escolhas conscientes, elas têm maior relevância, considero eu. E acho que é muito da razão pela qual eu busco essas experiências, estar cada vez mais lúcido lá, porque é muito difícil manter a lucidez lá. E aqui eu acho que é um treino para isso, treino que as pessoas levam muito de leve, mas é importante. E para vocês terem uma ideia,
eu gosto de escrever, sou escritor, né? Vivo fazendo propaganda do meu canal Audiobooks de William Moraes. Tá? Na descrição tem o link aqui. Escrevo, sim, é meu processo. Me ajuda no processo de compreensão da vida. Toda história pode ser uma aula. E não sei se vocês já viram, devem ter visto alguma coisa nesse sentido, de quando o herói e a heroína entra num mundo de sonho ou alguma coisa assim e é iludida. Até mesmo acordado ou acordada, né? E está vendo o que está sendo induzido ou induzida a ver. Tem um episódio da Liga da Justiça Sem Limites, acho que o episódio chama-se O Homem que Tem Tudo, ou Para o Homem que Tem Tudo, que é um dia de aniversário do Superman, e eles vão levar, o Batman e a Mulher Maravilha vão levar presentes para ele. Chegam lá, ele está com uma planta acoplada, uma parasita, né, acoplada no peito dele, que um vilão mandou para ele, ele achou que era amigo e tal, abriu e essa planta induz a pessoa, o hospedeiro, a viver o que mais deseja enquanto está sendo drenado. Sem perceber, né? É uma forma de manter a pessoa parada. E aí o Batman e a Mulher Maravilha, né? O Batman fala ali na cabeça dele, ele chega uma hora que ele começa a escutar a voz do Batman dentro do sonho dele, né? Da projeção que está acontecendo ali dentro da mente dele, falando que aquilo é uma ilusão. E nesse sonho dele, ele tem filho, família, ele vive em Krypton, então ele tem a família que ele sempre quis ter, coisas assim. E aí, a cena final, pelo que eu lembro, eu assisti isso, sei lá, 15, 20 anos atrás, ele tocando o rosto do filho, que ele, pra ele, viveu lá, ele viveu uma vida lá com esse filho. Ele tem a memória disso, dele crescendo. E o menino segurando a mão dele, dizendo, não, pai, não me deixa, né, uma coisa assim. E ele tem que largar isso para acordar. Então, falando é muito simples a gente dizer, ah tá, é uma ilusão. Mas o que eles evocam é muito real para a gente. Se fosse uma fotografia da pessoa, já desarmaria, já nos tocaria, já reflete na gente. Imagina a pessoa ali sensorialmente plasmada, muito convincente até. Não é fácil, não é simples. Acho que eu encaro como um treinamento e não fico ofendido com esses seres, porque eu entendo e compreendo a situação deles, de terem de se virar para se manterem nesses planos intermediários, né? Drenando energias e tal, através desses assédios. Eu tento compreendê-los. E a questão não é eles, sou eu. Eu preciso me fortalecer para que eu consiga lembrar do que foi bom e eu não tenho mais, muito mais com gratidão, amor, do que com aquele vazio, com aquela sensação de desespero, de querer mais e a qualquer preço, a qualquer custo, talvez, até a ponto de me deixar ser enganado, ou me irritar a ponto de querer agredir um ser que evoca essa memória, como se esse ser pudesse ofender a memória das pessoas que eu amo e não estão mais comigo, quando não podem. São tesouros meus intocáveis. O que eu vivi, eu sei o que eu vivi. E eu tenho que focar nisso. Essa verdade tem que me sustentar, prevalecer e me manter firme, seguindo em frente, porque é como, inclusive, os navios, né, piratas que dizem que as sereias encantavam. Quantos, aliás, acho que Homero, né, cai na ilha de Calipso e ali eles têm ilusões, alguma coisa assim, de prazeres até, aliás,
e é preciso resgatar uma lucidez e fazer uma escolha lúcida de ficar ali ou não. E aqui, no dia 15, hoje de manhã, eu também estava na casa da Marina, o que fica bem claro aqui que eu consigo ter experiências em outro lugar, não só aqui em casa. Com a Marina aqui, ou sem ela aqui, ou eu na casa dela, com ela lá, ou sem ela lá. No caso aqui, ela estava lá, porque foi no meio da noite essa aqui. Eu me vi fora do corpo e parei por sentir que tinha alguém grudado em mim. Eu estava dentro de um contexto que eu vou resumir, tá? Parei numa rua e falei, eu tô fora do corpo. Que beleza. E assim que eu faço essa constatação, eu já faço aquela leitura de, tem alguém comigo? Tem carona aqui? E percebi que tinha um ser, sim. E era um ser grotesco, que eu puxei para frente para ver aquela minha luta, né? Tirando das costas. É curioso porque quando eu puxei, eu peguei ele pelo maxilar, como se ele estivesse virado de costas para mim, sabe? Que assim o maxilar dele. Puxando para frente, aquele tumulto, pernas, braços, e prendi ele no chão. Vou resumir essa parte aqui. Falei para ele ficar quieto, porque eu não queria machucá-lo, mas tirei. E aí, eu não me lembro o que aconteceu depois, principalmente porque foi no meio da noite, eu dormi muito depois disso. Mas tive esse momento de extrema lucidez. Tirei esse ser, posso ter ajudado ele, posso ter só ido embora. Eu sei que depois eu me vi lúcido novamente numa situação que era uma cena na qual era uma cena longa. Eu lembro dela, mas nem escrevi porque era uma cena só, assim, como de uma história contada que provavelmente alguns seres estavam contando para mim e para me manter ali, sei lá. Eu sei que tinha uma garota que estava me irritando, fazia questão de me irritar ou tentava me provocar para que eu me irritasse e eu não me irritei. E eu me livrei da cena porque eles tentam fisgar a gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito. Eu falei, não, eu compreendo. Aliás, eu busquei uma compreensão, meio talvez egocêntrica, sei lá, de que, na verdade, ela estava tentando me irritar. Aquela questão de querer compreender os outros, né? Eu sempre quero compreender os outros. De que talvez ela tivesse interesse em mim. E por isso, ela estava tentando me irritar, para chamar a minha atenção. E aí, ao invés de revidar ou ser grosseiro com ela, eu a convidei para sair. E falei, e ela falou, tá. Talvez até porque se foi uma cena montada com seres que criam uma energia, era uma forma, né? Querendo também uma forma de drenar outro tipo de energia, né? Talvez não que talvez a raiva me deixasse vulnerável a ela, mas enfim. Falei que ligava para ela depois e saí voando. Só que quando eu saí voando, eu me livrei dessa cena, desse lugar, dessa situação que não me pegou. Eu não fiquei com raiva lá. E enquanto eu voava, fiquei extremamente lúcido, muito lúcido. E falei, caramba, estou fora do corpo de novo. E aí, eu vou até resumir aqui, eu não vou ler, não. Já que eu escrevi isso hoje, então acho que eu lembro os detalhes. Eu estava voando numa rua, avenida, estrada, sei lá o que era aquilo, e de repente tudo ficou escuro e eu senti um fluxo como se eu estivesse dentro d'água. De repente, na estrada. E não só senti isso, como escureceu, como se eu tivesse entrado no. De repente eu passei por uma camada e estava dentro de uma água, mas ainda sabia que eu estava nessa rodovia, sei lá. Só que escureceu, foi escurecendo, escureceu muito. E mesmo assim eu falei, ok, tá, escureceu. Vou ficar tranquilo, que é o primeiro passo para voltar a enxergar. Mas vou fazer uma leitura do que eu posso sentir. Primeiro, eu sentia algumas coisas batendo em mim. Eu estava voando assim, tipo o Superman, assim, sabe? Tipo, mas acho que com os braços dobrados para baixo, só indo em frente. As coisas que vinham na minha direção, eu poderia descrever como se fosse algas marinhas, água viva, mas era mais imaterial.
quase que transpassava por mim, quase, mas não acontecia isso, porque resvalava e eu percebi que a coisa meio que me limpava, isso, que batia. E essa coisa, na verdade, essas coisas, é como se fosse uma cascata de letras, sabe do Matrix que vai descendo aqui, aqueles códigos? Pareciam códigos. Eu mesmo cego, eu consegui enxergar, visualizar por intuição que seja, esses, sei lá, kanjis, alguma coisa, eram símbolos, passando por mim e me limpando. E eu falei, caramba, que loucura, mas deixa eu fazer uma leitura se isso é positivo ou negativo, como eu estou me sentindo. E eu realmente sentia que estava me fazendo bem, que estava me limpando, e eu ia me sentindo um pouco mais leve, o que me fez perceber que tinha um ser grudado em mim. Só que esse ser era sombra, só de sombra. E eu peguei esse ser, comecei a puxar, a plasticidade dele era maior, e, nossa, pernas, membros eram longos, muito longos, e ele lutava, esperneava, e eu estava em movimento, dentro desse fluxo, parecia que havia uma correnteza vindo na minha direção, enquanto eu ia no sentido contrário, né? Então havia esse atrito. E lutando com esse ser, eu desacelerei, porque eu queria parar e... antes disso, desculpa, talvez teria sido melhor eu ter lido. Eu comecei a enxergar, porque antes de ver o ser, que era só sombra, eu estava a poucos passos ou metros, não sei nem se eu tinha 1 metro de altura do chão, não tinha porque é a distância do meu braço. Eu estava voando, só que era escuro, então era uma penumbra. Porque a água, o lugar, sei lá o que era aquilo, era escuro. E não é a primeira vez que eu me vejo mergulhado num lugar escuro assim. Aquele que eu falo, né, atravessando a galáxia e, acho que sei lá, terceiro, quinto relato que tem aqui, bem lá no início, que também era uma coisa de me mergulhar num lugar assim, de uma água escura para me limpar. A água estava escura, mas eu vi minha mão, assim, era bem penumbra, né? E toquei o chão, então eu não estava muito alto do chão. Eu toquei o chão e aí eu comecei a pegar, eu desacelerei, toquei o chão e aí eu comecei a pegar esse ser e puxar para frente para colocar no chão e segurá-lo ali. E esse ser tomou o rosto, tomou a forma de uma mulher. Eu acho até que tentou tomar a forma do amor da minha vida de novo. A voz, pelo menos, tentou modular enquanto falava, me leva com você. E eu falei, olha, você grudada em mim resulta em... E aí, é curioso porque quando ela estava implorando, tipo, era quase como me deixa aqui, me deixa com você. Era uma postura. Quando eu falei resulta em, eu estava falando, estava justificando por que não. Ela riu sarcasticamente, feito um vilão de super-herói e falou, ela completou, quando eu falei resulta em, ela falou câncer. Ela falou desse jeito assim, e rindo. E eu captei uma questão de tipo, eu vou te tirar de lá aqui, desse mundo. Que entra numa outra questão de, o quanto esses seres podem fazer mal pra gente. Resumindo aqui o final, o desfecho da questão toda, eu continuei tirando ela, e ela foi enfraquecendo, e cada pedaço que eu tirava, porque eu parei, né? E a correnteza continuava. Cada pedaço que eu tirava dela ia meio que sendo levado. Quando veio a cabeça dela, que a gente teve essa conversa, eu ainda continuei tirando mais um pouco do que tinha. E me senti muito leve mesmo. E acordei. Eu tive um dia extremamente bom. Eu ainda não me livrei de uma questão de maio deste ano, né, de 2022. Apesar dos médicos dizerem que está tudo bem, eu sinto
algo, um desconforto ainda, dor, principalmente à noite, que é o momento mais vulnerável, o momento onde há mais vampirização, e eles podem, sim, se conectar ali. Enfim, há casos e casos, e a razão disso acontecer bom, na verdade, chegando na minha conclusão, eu falei, vou ficar com medo disso, desses seres estarem fortalecendo como se fosse, e revezam, porque eu vejo que vão mudando. O ser grotesco que eu tirei antes era outro, a sombra era outra. Claro que eles podem mudar de forma, mas me parece, só dá para sentir que é outro ser. É diferente a energia. O outro era até masculino, esse era mais feminino. Então, o quanto esses seres podem nos afetar, eu acordei preocupado. Eu me perguntei, se eu me preocupo com isso, que não é a primeira vez que me falam coisa do tipo. Eu falei para mim mesmo, vou avaliar, deixa eu pensar, o que eu posso fazer? Eu só posso fazer o que eu posso fazer. Dentro disso, está confiar que a vida, a consciência suprema e todas as outras que trabalham em prol de luz, que vão me ajudar a permanecer aqui pelo tempo que eu tiver que permanecer aqui, para fazer o que eu tiver que fazer aqui e aprender o que eu tiver que aprender aqui. Em outras palavras, tudo que eu pedi quando eu acordei foi que me ajudassem nesse aspecto enquanto eu fosse importante aqui e enquanto fosse mais importante eu estar aqui do que a importância do que eu posso fazer lá. Porque se eu sair daqui por qualquer motivo, de doença, catástrofe, sei lá o que seja, que acabe sendo permitido, que seja construído, mesmo que por influência desses seres, que eu já falei aqui, que se tornam instrumentos de consciências superiores, que falam, não, beleza, deixa eles trabalharem para a gente, porque precisa mesmo de uma desculpa, contexto para eu sair daqui. Isso é fato, qualquer pessoa, não só eu. Então, eu confiei que o que tiver que ser nesse sentido vai ser, e que a minha preocupação seria um fator a mais de dar forças para esses seres. E aí, tive um dia maravilhosamente leve e bom. Um dos melhores dias que eu tive no ano, na verdade, depois de maio, né? Um dos poucos, assim, de alívio maior. E é isso, assim, não é uma coisa que fica estabelecida, então agora você está invulnerável. Não, estamos todos vulneráveis aqui, tá? Oscila o quanto a gente baixa a guarda, levanta a guarda, não sei o quê, até como a forma como a gente compreende as coisas, eu acho que pode fazer diferença, sim, para nós e para todos esses seres que nos cercam, que até nos atacam, porque a gente também tem muito do compromisso de ajudá-los e eu acho que algum vínculo acaba existindo. Pelo menos no meu caso eu vejo isso, assim, acho que todo caso, na verdade, porque todos somos parte de um só ser, consciência. Então ajudar todos eles acaba sendo ajudar a gente mesmo. Então vale a pena, sim, ter esse cuidado, sofrer. Ninguém quer, óbvio, não quero, mas aquilo de confiar que eu vou passar pelo que eu tiver que passar e talvez com a esperançazinha de que compreendendo isso, talvez eu nem precise passar, entendem? É o que eu compartilho com vocês hoje aqui dessas experiências nas aventuras que eu tenho de lucidez extracorpórea. E são meus diários, meus registros que ficam aí até para futuros estudos, até de quando eu não estiver aqui. Mas por enquanto estou. Não sei quando você está vendo isso. Já falei um pouquinho disso sobre naturalizar, né, essa partida, mas o que eu digo de mim há muito empenho meu para continuar aqui, porque sim, a minha vida não é só minha mesmo, é de todo mundo que me ama e
poxa, de todo mundo que eu possa alcançar também, é sim um pouco de cada um, sabe? Quando eu digo pessoas que eu amo, eu digo que eu sinto uma conexão muito grande com muitas pessoas aqui já, sabe? Pessoas que comentam sempre, que eu sempre vejo, poxa, é um reforçozinho ali. E aquilo que eu já falei, né, de encontros presenciais que já aconteceram, é muito rápida a conexão que eu faço com essas pessoas, de abertura porque eu acho que a gente já entende o básico, o principal, o mais importante de que estamos todos aqui neste labirinto, vivenciando uma experiência, um jogo, e não é uma questão de ser mais ou menos evoluído e um estar ou não guiando o outro. Eu acho que cada um tem um caminho individual, um caminho, e que os outros, talvez, parte da chave do nosso mistério esteja no que os outros descobrem. Então, o que eu estou passando para vocês aqui, o que eu descubro, eu estou descobrindo isso. E claro, estou dedicando grande parte da minha vida a essa investigação. Mas, como eu disse, somos todos um só e ganhamos em terreno de experiência. Eu estou focado nisso, passo para vocês que têm talvez uma vida, um compromisso, uma missão mais focada de criar uma criança, de ajudar uma família, um irmão, sei lá quem, ou sei lá, animais. Cada um tem a sua missão aqui, o seu foco, né? E eu compartilhar com vocês e vira uma coisa ou outra aqui. Aliás, só de vocês me acompanharem já é uma forma de dar um respaldo para a minha resistência, né? Uma razão para eu estar aqui. Enfim, é maravilhoso isso que a gente está fazendo. Muito obrigado mesmo de coração. Ah, eu esqueci de comentar que se você tem um relato que quer que eu comente aqui, eu vou ler e comentar aqui no canal, mande para gruporevel@gmail.com. Este e-mail que está aparecendo aqui na tela e também vou deixar na descrição do vídeo, que é um e-mail que eu tinha antes e que eu vou reservar apenas para receber esses relatos. E aí eu olho uma vez só por semana, que seja, escolho um e faço uma leitura aqui, de acordo com o que eu acho que tem mais novidades, né, para eu comentar. Enfim, vamos ver como vai ser o fluxo disso. E a princípio eu quero fazer um vídeo por semana comentando, e não deixe de dizer se você quer que eu comente seu nome ou prefere que eu não comente o seu nome, porque não necessariamente eu preciso falar seu verdadeiro nome e de outras pessoas envolvidas. Acho que esse vídeo já ficou grandão, então nos vemos na próxima. Hasta!